Michael não faz mais parte do elenco do Flamengo. O jogador rescindiu o contrato com o Flamengo. E Lucas Paquetá, saiu o nome do jogador no bid da CBF e ele está liberado para poder atuar no próximo jogo do Flamengo, já contra o Corinthians, né? Será que ele joga contra o Corinthians? Vamos estar falando sobre isso também, hein? E ontem o Botafogo passeou em cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí do nosso ex-treinador Tite, né? Que não foi bem das pernas no Flamengo, e o Gerson, né? Que saiu aí do Flamengo, não quis mencionar o nome do Flamengo quando se apresentou o Cruzeiro, também, né? Tá aí na marézinha aí, né? Será que vai melhorar? E tomou de 4 ontem. Bem difícil a situação deles, hein? Vamos estar também aqui, né, tirando aquele sarro aí do time do Cruzeiro, né? Aquela coisa saudável. E também vamos falar do José Boto, que está na capa aí, né? Falar um pouquinho aqui, botar uma pimentinha aí. E eu fiz alguns pontos de vista aqui. Queria saber o que vocês acham também, entendeu? Deixa aí o que vocês acham aí, né, nos comentários. Isso é muito importante, tá bom? Eu sou Alexandre Santos, esse é o canal RBS Nação Rubro-Negra, e eu queria pedir vocês que de imediato já se inscrevessem no canal, acionassem o sininho das notificações e deixa aquele like, beleza? Então, galera, vamos começar falando, né, aí de Michael. Michael rescindiu o contrato com o Flamengo no dia de hoje, né? Houve aí uma rescisão amigável. O jogador está deixando o Flamengo agora, a partir de agora não faz mais parte do grupo do Flamengo, né? Ele não faz parte mais do quadro de funcionários do Flamengo. O jogador que rescindiu seu contrato amigavelmente. O Flamengo iria pagar uma quantia a ele se ele fosse para o Santos, né? Que era o direito de imagem todinho. Aí houve uma redução, o jogador conversou pelo bom relacionamento que tem com o Flamengo e diminuiu aí essa dívida que o Flamengo teria com ele, abaixando aí, né, um pouco aí para que o Flamengo pudesse estar liberando ele aí, né, para ele poder ir para outro time, né. Então ele está liberado, né, segundo informações ele está indo para a Arábia Saudita jogar no Al-Ula, né. O time está aguardando ele, né, estava aguardando ele aí resolver com o Flamengo essa situação, e ele então aí rescinde contrato com o Flamengo e, segundo falaram, ele pode estar viajando, né, para poder acertar aí salário, acertar tudo aí com o Al-Ula da Arábia. Boa sorte, Robozinho. Foi um jogador que passou aqui na primeira fase dele no Flamengo, né, que foi a primeira vez que veio para o Flamengo, do Goiás, jogou muito no Flamengo, né, contra o São Paulo, né, uma partida dele que ele fez um golaço, né, rapaz, ele saiu rabiscando todo mundo, cara, ele estava danado naquela época. E agora, na volta dele, não foi tão utilizado, né? Eu acho até que ele poderia oferecer mais, mas o Felipe Luiz, assim, utilizou muito pouco o Michael, beleza? Então vamos estar falando agora também do Lucas Paquetá, que saiu no bid da CBF, né? Boletim informativo da CBF, o jogador está apto a jogar pelo Flamengo, né? Agora, vai jogar contra o Corinthians? Não sei, o jogador está em plena forma física, pois vinha jogando lá no West Ham. Ele ficou afastado umas partidas, né, alegando uma dor na coluna, né, aí no quadril, e o jogador ficou afastado, né? Então ele ficou algumas partidas sem entrar em campo, mas a forma física, né, dele é uma forma física muito boa, ele é um jogador que tem um vigor físico muito grande, uma força muito grande, então eu não sei se eles vão utilizar ele, né, para esse jogo, de repente até fica no banco, entra no segundo tempo, mas se o Felipe Luiz quiser usar o Paquetá, ele tem toda a condição. Paquetá estar livre para poder atuar, já legalizado pelo Flamengo contra o Corinthians. Esse jogo vai acontecer domingo agora, em Brasília, às 17 horas, beleza? Então vamos falar agora, galera, do Cruzeiro, né, rapaz? O que aconteceu, hein, rapaz? O Cruzeiro, poderoso Cruzeiro aí, né? Investidor, gastando muito, né? E aí leva o Tite, cara. O Tite que não foi bem das pernas aqui no Flamengo, né? Quem se lembra, né? Era cada dia a gente, né? O Filipinho que salvou o ano do Flamengo naquele ano, né? Que tirou ele, Felipe Luiz assumiu, o Flamengo já não vinha muito bem, passando os trancos e barrancos na Copa do Brasil. Brasileiro, então, aquela, né? E sempre aquelas desculpas, né? E aí entra o Felipe Luiz, né? Aí entra o Felipe Luiz, né? Já começa ali, acaba ganhando o Campeonato Brasileiro, né? E termina campeão brasileiro. E aí, essa história legal que está acontecendo com o Felipe Luiz aí, né? Aí o Tite apresenta, né? O nosso apresentado aí pelo Cruzeiro, e o Gerson, né? Que na apresentação dele, né? Não quis nem citar o nome do Flamengo, hein? O Gerson dizia que era flamenguista quando estava, né? Indo para o Flamengo, né? Enfim, agora já não é mais flamenguista, né? Agora
e depois disso aí ele já nem quis citar o nome do Flamengo mais, né? Mas é isso aí, o jogador se machucou ontem, não vinha, até que não vinha jogando mal não, né? Fez algumas jogadas, né? Mas teve uma lesão lá, coitado, né, e sofreu uma lesão lá e acabou sendo retirado do jogo, né? Saindo de maca, né? Melhoras pro Gerson aí, mas o Cruzeiro, mal das pernas, acabou tomando de 4 aí pro Cruzeiro, pro Botafogo, né? No estádio aí, Newton Santos, beleza? E vamos falar do Boto, né? Aqui o que eu queria estar trazendo do Boto, né? Só assim ratificando. E você pode deixar seu comentário, faça questão, deixe seu comentário, deixe sua opinião, fala o que você acha, entendeu? Também aí, se você pensa a mesma coisa, né? Porque assim, o que eu queria falar do Boto, trazer só essa reflexão é que o Boto, né? Quando veio para o Flamengo, falaram que o Boto era um cara muito bom e descobrir talentos, jogadores novos, né? Porém com um preço acessível, né? E essa vinda do Boto assim, a gente não tem visto muito isso, né? Assim, algum jogador que trouxe foi o Juninho, né? Que sem comentário, né? Era um jogador legal e tudo, né? Virou até um folclore aí, todo mundo chamava ele pelo apelido dele, que eu não vou falar o apelido aqui, né? Mas, assim, o jogador que passou, tem uma passagem muito rápida, não esquentou muito, né? Falaram que ele era muito bom, porque ele marcava a saída de bola, mas a minha opinião, assim, marcar a saída de bola, né? O Pedro não marca a saída de bola, mas o Pedro entrega gol. E o Juninho marcava a saída de bola, mas não conseguia fazer tantos gols igual o Pedro, e nem então o jogador ficou no Flamengo, passou no Flamengo aí, mas sem muitas aparições, né, no time titular. E essa descoberta do Boto, né? O Danilo já era ideia de diretoria antigo, Jorginho de vez em quando tinha comentário, ele trouxe, né? Falaram até que ele trabalhava com jogador cascudo, gostava de jogador mais jovem e tal, né? E aí, o que eu quero dizer disso? Porque o Flamengo, né, ele é assim, o Flamengo teve interesse, eu estou falando isso por causa do Marco Antônio, o Flamengo teve interesse nesse jogador, no ano passado, quando ele ainda estava na Lazio, né? Quando ele era da Lazio ainda. O Flamengo tem interesse no Marco Antônio e tal, e o Flamengo vai pegar o Marco Antônio, não vai, e aí o São Paulo entra na briga. Só, gente, que o São Paulo é um time que, pela dificuldade financeira do São Paulo, né? É óbvio que se ele entrar na queda de braço do Flamengo, ele perde. Não tem como competir, né? Os dois times, o momento, né, da vida financeira, né, a saúde financeira de um clube para o outro é uma, como é que fala? É uma ladeira que não tem como, cara, mencionar. É muito grande a distância do Flamengo pela distância do São Paulo hoje, né, que o São Paulo vive. Então o Flamengo acabou não pegando o Marco Antônio, deixou, e aí o São Paulo foi lá e pum, pegou o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio joga no São Paulo, né? Vem pro São Paulo, aí depois o Flamengo quer pegar o Marco Antônio. Aí o São Paulo vai querer mais do que ele pagou para a Lazio, né? E provavelmente o Flamengo vai querer tirar o lucro dele. Aí o Flamengo vai lá e paga esse jogador, né? E a outro jogador também, assim que eu queria referir, é esse Marcos Leonardo, não, esse que está no Cruzeiro, né? O centroavante que ficou tão badalado aí do Flamengo querendo pegar ele, que ele estava na Juventus, né? Ele estava na Juventus e aí o Flamengo não conseguiu pegar o jogador, né? Ele estava na Juventus, não pegou. Ele saiu por 7 milhões, se não me engano, 300, alguma coisa assim de euro para o time do Cruzeiro, o Caio Jorge, né? E o Cruzeiro pegou esse jogador, foi lá e apostou, né? Trouxe o Caio Jorge. Aí depois que o Cruzeiro paga 7 milhões, 300 milhões e meio, né, de euro aí para o Caio Jorge, o Flamengo queria pagar 35, 5 vezes mais. Então assim, né? Por que eu trouxe o Boto? Porque o Boto disse que no Benfica ele fazia isso, ele tinha essa visão de olhar jogador do Brasil, jogar. Beleza, tem jogadores do Brasil. Ah, no Brasil, Alexandre, o cara vai pegar um jogador, o Cruzeiro que é um dinheirão, o outro que é um dinheirão, realmente. Mas o Caio Jorge estava na Juventus, não estava no time do Cruzeiro. Veio para o Cruzeiro ano passado. É isso que eu estou dizendo. Tem jovens jogadores lá fora, jogadores bons brasileiros, né, que às vezes o preço é mais excessivo. E o cara fica. Será que o Felipe Luiz não viu, né, que o Caio Jorge era isso aí quando estava na Juventus? Será que o Boto não viu isso quando estava na Juventus, né? Aí queriam pagar esse valor todo aí. Mas aí, tá? Eu queria pedir a vocês que deixassem a sua opinião aí, né? Mas o Boto tem feito um bom trabalho, sem dúvida nenhuma, né? O Jorginho, Danilo, os jogadores que chegaram aí, né? Deu uma melhorada aí, né? Claro,
O Samuel Lino dá falta muito para entregar ainda. Não foi um jogador barato, né? Mas ainda está devendo, né? Ainda não está ainda aquele jogador, tanto que eu acho que o Cebolinha hoje é melhor do que ele, né? Está entregando mais do que ele, inclusive. Mas vamos ver como é que vai ser aí, né? Daí para frente. Mas tem feito um bom trabalho. Quando o time ganha, né? O Flamengo principalmente foi campeão, legal. O Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? Agora precisa de um centroavante hoje. Para conta quem vai ser centroavante, né? E aí igual o Tati Castelhano, assim falando, né? Eu nunca vi esse cara jogar, não sei se ele é realmente essa bicicleta toda, é bom jogador, igual o Flamengo ficou doido nesse jogador, né? O Caio Jorge é um bom jogador, mas assim, o valor subiu muito. Agora, como que a Juventus vende ele para o Cruzeiro? O Cruzeiro consegue descobrir ele por 7 milhões e o Flamengo só descobriu quando estava aqui no Brasil. Botou? Vamos olhar mais aí, hein, moço? Tem jogador bom e barato aí, valeu? Então, eu queria pedir você que ficou com a gente até agora aqui no canal, que não se esqueça não, se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho de notificação, cara, e deixe seu comentário, se você aí concorda, se você discorda, tá? Se concordar, beleza, se não concordar, beleza da mesma forma, tá? A gente respeita a opinião de cada um, não tem problema nenhum, beleza? Um abraço então e até o próximo vídeo.